mudanças. Rafael Macris, 3 palavras. Acabou o amor? No Dia dos Namorados acabou o amor? Capês, muito boa tarde a você, boa tarde a toda a audiência. E sinto dizer a você e a todos que nos acompanham, isso está mais do que claro, que MST e PT, MST e Lula, eles vão continuar, eles sempre jogaram e vão continuar jogando no mesmo time. Desde o início do ano passado, a mídia debate sobre essas brigas entre MST e PT, MST e governo, e a gente vem tratando esse tema de forma recorrente. Mas eles estão do mesmo lado, eles jogam no mesmo time. Que é jogo de cena, de namorado? É claro, é claro. Quem não se lembra, por exemplo, no início do ano passado, em que esse mesmo João Pedro Stedley, o líder maior do MST aqui no Brasil, estava na comitiva presidencial em viagem à China, junto com o presidente da República, junto com ministros de Estado, tudo isso pago com o seu e com o nosso dinheiro. O que o líder do MST estava fazendo lá na China? Será que é porque ele chama o atual governo de nosso governo? Isso ele já deixou muito claro em diversas entrevistas. Só que o grande problema dessas brigas constantes que a gente debate aqui na mídia, nos jornais que a gente participa, é que a boca do MST ela é muito grande. Eles aprenderam isso com décadas e décadas de convivência com o PT e com todos esses partidos de esquerda. Para eles, Capês, quanto mais eles puderem participar da máquina, quanto mais cargos eles tiverem com pessoas estratégicas ligadas ao movimento e quanto mais dinheiro eles tiverem, melhor. E eu posso até citar algumas coisas aqui, porque eu sei que o Guilherme vai chegar e vai me contrapor aqui, dizendo que o que eu estou falando não é verdade. A gente pode colocar o MST, que eles estão indicados em várias superintendências do INCRA pelo Brasil. Um outro cargo que o MST tem, eu até listei alguns porque eu sabia que isso ia ser discutido. Assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem que está nesse cargo? Um coordenador nacional do MST, despachando diretamente com o ministro de Estado. Secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um outro coordenador do MST, da produção e das cooperativas do MST, melhor dizendo. Secretaria Nacional de Articulação de Políticas Públicas. Quem está lá? Uma coordenadora do MST. O MST está presente até no conselhão do governo do PT, em que pauta as principais diretrizes do governo e os rumos do Brasil. E você acha que essa briga com o governo é mesmo porque eles querem a reforma agrária, Capês? Ou porque eles querem mais espaços? É claro que eles querem mais espaço no governo, é claro que essa boca do MST é muito maior do que todos imaginam. E eu digo mais uma coisa, Capês, para finalizar aqui minha colocação. Na política, a expectativa de poder, às vezes ela é muito mais forte do que o próprio poder. Para o MST e para todas aquelas pessoas que estão lá pedindo por terras, pedindo por reforma agrária, a expectativa da reforma agrária é muito mais forte do que a própria reforma agrária. É muito mais forte do que as próprias terras em si. E é através dessa ferramenta que esses líderes, que já foram indiciados, já foram culpados e acusados por diversos crimes, vão manter essas pessoas pobres, essas pessoas que querem terras, nas suas mãos, para continuar cometendo crimes e para continuar fazendo essa baderna pelo Brasil. Sérgio Zagarino, Rafael Macris faz colocações duríssimas contra o MST. O MST não quer mais terras? Quer usar de pessoas desesperadas que precisam das terras porque ele quer cargos? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui de bancada. Boa tarde principalmente a você que nos assiste e nos ouve também pela Rádio Jovem Pan. Principalmente a todos os casais que hoje é Dia dos Namorados, não podemos deixar de citar esse dia tão especial, que não tem nada de especial apenas para o governo que está perdendo seus aliados, como muito bem pontuou Rafa Macris no comentário anterior ao meu. E o Rafa, ele comentou, Capês, essa questão da utilização desse suposto movimento, que de movimento não tem nada. Inclusive, já foi até questionado se o MST não seria uma organização criminosa e, há um tempo atrás, o STJ disse que não tem características. Bom, aí você que está em casa, você chega à sua conclusão. Será que é normal, quando você quer alguma coisa, o correto a se fazer é você conseguir esta coisa que você quer à força?
tomando propriedade alheia? Eu acredito que não. O grande pilar, o que sustenta o MST no Brasil, além dos teus interesses para a alta cúpula ocupando cargos no governo, é também o fato de tomar a coisa alheia. Meu amigo, eu aprendi uma coisa, Capês, desde cedo, que quando eu quero algo, eu preciso batalhar, trabalhar e conquistá-lo com o meu suor. Do suor do meu trabalho. O que o MST faz é uma vergonha, porque eles querem uma suposta reforma agrária para conquistar terras que em nenhum momento foi deles. É diferente daquela história dos índios, que a gente já até discute algumas vezes. O MST, ele quer tomar a terra de alguém que suou para conquistar aquela terra. E o pior de tudo, eles fazem isso para atacar o que a gente tem de mais importante no Brasil. E eu quero olhar agora bem no fundo do olho de todo mundo que está me assistindo, desse segmento que é fundamental para o país, o agronegócio, que movimenta todo ano mais de 2 milhões e meio de... 2 milhões não, 2 trilhões e meio de reais. O agronegócio sustenta o país. Toda vez que você vê uma invasão, só esse ano aqui, eu acabei de pesquisar, foram mais de 30. Foram mais de 30. Estão atacando quem? Estão atacando o comércio da esquina, a Dona Maria? Não, estão atacando o agro. E atacar o agro é atacar o Brasil. Então, eu não sei o que o Guilherme vai trazer de elementos para defender o MST. Porque, Guilherme, desculpa, eu tô louco para te ouvir, cara. Muito bem. Sem contar, o Sérgio Zagarino, dessa licitação suspeita que foi anulada, que queria gastar 7 bilhões de reais para trazer um arroz de péssima qualidade, com herbicida, para suprir uma safra do Rio Grande do Sul que já foi totalmente colhida e, portanto, não afetada pela calamidade. Mas nós estamos falando de MST. O MST foi atacado durissimamente por Rafael Macris e Sérgio Zagarino. Nada mais justo e democrático do que Guilherme Mendes. Com a palavra, o MST. Quem me dera ser porta-voz do MST. Seria um prazer e uma honra, mas realmente não tenho essa função. Olha, aqui o que aconteceu? Houve aqui uma salada, se misturou um monte de coisas. Primeira delas, Conselho, Política Social. O Rafael citou a presença do MST, do Stedley no Conselho. Ótimo que ele está ali, o Conselho tem representantes dos mais variados segmentos da sociedade, banqueiros, empresários do setor varejista, movimentos sociais, representantes da comunidade LGBTQIA+, enfim, gente da cultura. Tem, como o próprio nome diz, é um conselho político-social. Então, você tem representação política e tem também representação social por meio das entidades e dos movimentos sociais. Então, nada mais justo que o MST, como o maior movimento social do Brasil, estivesse ali representado, se não pelo João Stedley, por algum outro representante. Então, não vejo nenhum problema nisso. Segundo, é de se louvar a atitude do seu líder, do líder do MST, ao criticar o governo, porque se de fato o governo não vem entregando aquilo que prometeu, aquilo que colocou no seu programa de governo, no que diz respeito, ou para usar aqui, o João estava brincando, no tocante à entrega da reforma agrária, é natural, porque não é um movimento chapa branca, que o MST cobre. E a cobrança foi duríssima. A cobrança foi duríssima quando se usa a palavra vergonha, está se colocando não só um problema de cumprimento de prazos e metas, mas, sobretudo, uma questão moral. Ou seja, por que o governo não cumpre aquilo que prometeu, inclusive com um dos seus principais aliados, das suas principais bases, como historicamente o Rafael bem colocou, o MST apoiou as eleições dos governos do PT. Então, acho que o mais importante para você que está em casa perceber é isso. A sociedade caminha dessa maneira. Sociedade civil organizada cobrando o governo sobre aquilo que ele tem que fazer. A reforma agrária é uma questão de Estado. O Zagarino colocou a questão do agronegócio, e aí quando eu falei que houve uma mistura aqui, e eu estou tentando dissecar as partes, primeiro eu falei do Conselho Político-Social, agora falar do agronegócio. Agronegócio e MST não são, de forma alguma, conflitantes. A agricultura familiar é importantíssima para o desenvolvimento no país. Ela acontece em todos os lugares civilizados do mundo. As famílias apresentam alta produtividade, existem produtos que não podem ser feitos em grande escala. A agricultura mais moderna cria cinturões verdes em torno das grandes cidades. Para quê? Para baratear o custo de frete, aumentar a velocidade de entrega de determinado tipo de produto, como hortaliças e frutas mais simples. E isso o agronegócio não faz. Por que o agronegócio não faz? Porque
porque não está dentro do mistério dele. O agronegócio é muito bom, muito competitivo quando a gente fala em produção de grande escala. Soja, laranja, milho, arroz, trigo, isso ninguém compete com o agronegócio. Agora, essa produção dos cinturões verdes, como acontece nos Estados Unidos e acontece em grande parte das capitais europeias, ela é feita sobretudo por quem? Por pequenos e médios produtores. E quem são esses produtores? São pequenas famílias. Mas não é o MST, Guilherme. Você não pode confundir pequeno produtor com movimento criminoso que invade terra por aí. Eu quero que você me cite aqui um produto que o MST produz que alimenta a população mais pobre. A única coisa que o MST tem a pachorra de produzir é um arroz orgânico que eles dizem que alimenta o Brasil e que não é suficiente para alimentar nem 10 horas da população, que custa o triplo do arroz que aquele agronegócio malvadão produz. A agricultura familiar é diferente. Sim. A agricultura de pequeno produtor não é movimento terrorista como é o MST. E movimento terrorista não deve participar de conselho nenhum em um país sério, como é o Brasil. E o que eles invadem, Guilherme? Eles não invadem a casa da Dona Maria, eles invadem terras que têm proprietários, que são terras de produção. É claro, no Brasil não existe mais terra devoluta. Toda terra tem um proprietário, ou é da União ou é de algum privado, não tem como, né? Não, mas agora já se foi o tempo em que... Agora estão invadindo terra pública também, né? Estão invadindo terras públicas. O que não é nenhuma novidade, não é só o MST que invade terra pública. Você teve a coragem de dizer para a nossa audiência que os caras invadem, eles são agricultores familiares. Você, falando dessa forma, você está ofendendo o agricultor familiar, porque ele não pode se colocar no papel de pessoas que invadem com armamento, que vão lá armados em fazer invasão. O agricultor familiar, ele se sente ofendido com essa fala, porque ele sabe a hora que ele acorda, o suor do trabalho dele ali para sustentar sua família, com esses cinturões que você está falando. A narrativa é muito bonita. Agora, defender invasão de propriedade alheia, você deve estar no século passado, Guilherme. Bom, vamos, Guilherme, para suas conclusões, vai falar e depois finais, o João Belucci. Responde. Não, mas em nenhum momento aqui ninguém falou em invasão. Eles estão colocando palavras na minha boca. Eu não defendo invasão de terra alheia, defendo invasão ou ocupação de terra improdutiva. E no Brasil é o que mais tem. Então, esse tipo de terra tem que ser sim ocupado. Tem que ser sim ocupado e atendendo ao mandamento constitucional, qual seja a função social da propriedade. Não existe propriedade sem função social. A função social da terra qual é? Produzir. Para quem tem terra recebida de herança e nada faz lá a não ser ficar batendo foto ou empenhando em banco para pegar empréstimo, tem que ocupar, sim. Agora, se esse tipo de terra, óbvio, está produzindo, cumpre a sua função social, aí a gente cai nisso que o Zagarino está falando. Crime, sanção, processo penal, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a gente tem plena consciência de que no Brasil tem muita gente que tem terra que não produz nem um pé de limão, né? Bom, vamos lá então. Eu depois vou pedir para a produção, se possível, colocar o artigo 184 da Constituição Federal, que eu fiquei na dúvida. O Guilherme Mendes disse que a Constituição diz que terra improdutiva tem que ser invadida. E eu queria ver o que diz a Constituição. Olha lá. Você falou. Eu falei da função social da propriedade. Não, mas você falou mandamento constitucional. E falei que terra que não tem... É um bando de baderneiro que vai... Olha lá. Tá bom, não. Então está corrigido. Olha a pegadinha. Então tá feita a observação. Ele não diz que a Constituição autoriza invasão de terra. Não, de absoluto. Ele diz que a Constituição autoriza expropriação, ocupação de terra improdutiva. Ocupação? E não seria bom? Você está usando o eufemismo, então. Ocupação e invasão. Veja bem, para você que está em casa, vamos deixar de falar de terra. Se você anda aqui pelo centro da cidade de São Paulo, ou centro das grandes cidades, aquele cara que é um especulador, que tem um apartamento, um prédio emparedado, matando a vida dos centros das cidades, especulando... Esse proprietário, ele é um câncer para a sociedade. É direito dele, ele tem um imóvel. Não é um direito dele, não. Ele tem o direito de usar o patrimônio dele em prol da sociedade, para fazer especulação, precarizar os centros, como a gente acontecendo em qualquer centro. Estou esperando aqui o prédio fechado para ser comprado, e gente morando na rua e comércio sendo João Belucci, perfeito. João Belucci, você acha que um erro justifica o outro? Então, a solução é invadir com armas, com pedras e paus e ocupar propriedades alheias porque elas são, em tese, improdutivas? É assim que se reage, João Belucci? Não, boa tarde, Capês, colegas da mesa e toda a audiência, com certeza não, né? E também dar as boas-vindas ao Stedley, ao mundo, né? Que parece que ele chegou ontem, porque o governo do PT ficou no poder 14 anos e não fez a tal reforma agrária que eles tanto falam. Lembrando, 14 anos no poder e não fizeram sequer apresentar um projeto. O MST e os deputados de esquerda, muitos deputados eleitos ali com o lobby do MST, poderiam apresentar um projeto lá na Câmara
no Congresso e falou, ó, a nossa ideia de reforma agrária é essa, vamos votar? Por que não fazem isso? É só fazer isso, definir o que é função social, entre outras coisas. Porque a função social ela é sempre usada quando convém. Ah, aqui tem função social? Não tem, então vamos lá para cima dessa terra. Agora passa, na verdade, é um jogo de cartas marcadas, é uma pressão pública, MST, tantos professores federais em greve, estão cobrando o Lula, o petismo, mas na hora H serão fechamento do PT, isso que interessa, na hora H será um fechamento. E porque o MST, quando ele invade um prédio, né, comete um crime, é para pressionar, para brigar por terra. Agora, quando outros grupos invadem ou protestam, aí tem que ir para inquérito, tem outras coisas. Então, é sempre esse 2 pesos e 2 medidas. O MST comete crimes, tem que responder, e bem-vindo ao mundo real, Stedley. O petismo sempre foi isso, ficou no poder 14 anos e não fez nada. Muito bem. Então tá aí a colocação. Temos aí a Constituição, acho que o artigo 184, né? Tá aí. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Como é que ele desapropria? Mediante justa indenização em título da dívida agrária com cláusula de preservação do valor. Muito bem, vamos voltar aqui então. Se o MST está revoltado com o atual governo e está invadindo terra pública, terra produtiva, como uma forma de protestar, nós temos duas possibilidades. Ou a versão aqui, a interpretação trazida por Rafael Macris, de que não há mais interesse por expropriação de terras, mas, na verdade, interesse por cargos, por ocupação de espaços, num governo que o MST ajudou a eleger e está vendo ser repartido só para o centrão. Então, existe essa viés. E o segundo viés é que pode ser, então, que o MST tenha razão, e aí eu pergunto, o atual governo ficou de 2003, janeiro de 2003, a maio de 2016, são 13 anos e 5 meses. E está de janeiro de 23 até junho de 24, mais 1 ano e 5 meses. São 15 anos no poder. Então, decepcionou. Não fez a reforma agrária. Se existem ainda áreas improdutivas, uma falha enorme de um governo que foi apoiado por esse partido. Então, nós temos aqui duas versões. Não há possibilidade de uma terceira.